Livre para todos os públicos. Olá pessoal, sexta-feira, 2 de agosto, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das notícias e os principais destaques do dia e da semana. A gente está ao vivo também pelo YouTube, é só você escrever lá Rede TVT, participe com a gente, mande perguntas, comentários, não esquece de dar like no nosso vídeo e compartilhe também. No WhatsApp o nosso número é o 11 99798 4042, acesse também o catarse.me/TVT, que é o nosso espaço de financiamento coletivo. Você pode ajudar a TVT nesse momento em que outras vozes são essenciais para o debate. Vamos para as notícias. STF voltou ontem do recesso com imposições ao governo Bolsonaro. Primeira, a demarcação de terras indígenas retornará à FUNAI. Os ministros do STF decidiram por unanimidade retirar a demarcação do Ministério da Agricultura, contrariando Jair Bolsonaro, que passou por cima de decisão do Congresso por 2 vezes para manter essa atribuição na pasta. Segunda, Bolsonaro vai ter 15 dias para explicar ao STF a fala em que afirmou ter informações sobre a morte de Fernando Santa Cruz, desaparecido na ditadura militar. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso atende à interpelação de Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e filho de Fernando. O presidente não é obrigado a atender a esse despacho, mas afirmou que vai cumprir a decisão. Além disso, ontem, o ministro Alexandre de Moraes ordenou o envio ao STF do inquérito e de todo o material da operação que prendeu os hackers em Araraquara, incluindo as mensagens apreendidas pela Polícia Federal. O prazo para entrega é de 48 horas. O ministro tomou a decisão após as denúncias de que a Lava Jato tentou investigar ministros do Supremo. Mensagens obtidas pelo Intercept Brasil e divulgadas pela Folha de São Paulo revelaram que o procurador Deltan Dallagnol tentou ligar Toffoli à empreiteira acusada de corrupção. Notícias também sobre desmatamento no Brasil. Ricardo Galvão, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, anunciou hoje que será exonerado do cargo. Ele tinha um mandato de 4 anos para o cargo, mas o regimento da instituição prevê a exoneração em casos específicos. Nas últimas semanas, Bolsonaro questionou os dados divulgados pelo INPE, que apontaram um aumento em áreas desmatadas, e foi duramente criticado pelo diretor do Instituto. Ontem, o governo anunciou uma nova forma de medição do desmatamento no Brasil. Dá uma olhada. Para 85, diminuiu, mas está enorme ainda. Então, os números, no meu entender, eles foram aí espancados. Tá? Com o objetivo, pelo que parece, né, de atingir o nome do Brasil e o governo. Se quebrar a confiança, vai ser demitido sumariamente, se for possível, se tiver mandato. Sobre isso tudo, a gente conversa agora com o jornalista Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Oi, Thalita, tudo bem? Como é que vai? Tudo bom. A história é essa, né? Não gostei da mensagem, mata o mensageiro. Mata o mensageiro. Olha, Thalita, tem 2 coisas importantes que são consequências dessas decisões do Supremo Tribunal Federal. Uma é que o Supremo acabou confirmando a veracidade das mensagens do Telegram. Agora já não há mais essa desculpa de que o Dallagnol e o Moro não atestam a veracidade. Isso acabou, porque a decisão do STF com relação ao Ministério Público, em relação à questão do Toffoli, é em cima da mensagem do Telegram. Então, uma decisão em cima de um fato real. Então, acabou essa desculpa esfarrapada, ridícula, que eles vinham dizendo sobre a veracidade ou não do Telegram. A outra coisa importante é que vai acabar... Já não tem mais espaço para o Dallagnol, pelo menos, ficar na Lava Jato. Não tem mais condição. Ele e o Moro estão numa situação muito complicada em relação à Lava Jato. Mas o Moro, né, é juiz, o problema dele é muito mais político. O problema do Dallagnol agora é funcional. Ele não tem mais condições de ficar na Lava Jato. E ele, sem a Lava Jato, ele não vai viver, porque a gente foi descobrindo aos poucos que além da obsessão dele com o PT, da obsessão dele com o Lula, ele é obcecado por dinheiro. E a Lava Jato se transformou numa fonte de renda poderosa para ele. E ele vai perder, ele já perdeu essa fonte de renda.
Sim. E, então ele e o Moro também, eles estão agora apelando para esse esgoto neopentecostal brasileiro, a Associação de Juízes, Juristas Cristãos, uma coisa semelhante a essa, que é uma picaretagem que tem o apoio e a ajuda dessa ministra Damares, que é aquela maluca da goiabeira, e eles estão apelando agora para esse lixo pentecostal, porque é o que restou a essa gente. E a gente vai descobrindo também que essas associações neopentecostais, esses fanáticos religiosos brasileiros, são, na verdade, fanáticos por grana. E essas pessoas, então, viraram um repositório de tudo que é ruim, de tudo que diz respeito a esse movimento da extrema-direita, e agora está virando o bote salva-vidas deles. Quer dizer, eles estão apoiando agora para os juristas cristãos, estão apoiando, na verdade, para esses fanáticos religiosos que também são, como eles, obcecados por dinheiro. Ontem a gente conversou com o Daniel Giovanaz, da Brasil de Fato aqui, e ele disse assim, olha, prestem atenção a essa sessão do STF, porque a temperatura vai subir. E foi de fato o que aconteceu, né? O STF voltou já fazendo algumas imposições ao governo Bolsonaro, ditando algumas coisas. Você acha que o STF tende a ser mais ativo agora nesse segundo semestre? O STF, eu acho que tende sim, mas por razões bem específicas. A principal delas é que ele foi tocado pela questão, né? Essa história do Dias Toffoli, essa história do Dallagnol, combinando com os outros procuradores, para incriminar o Dias Toffoli, isso toca a instituição, e eles têm que dar uma resposta. E eles já estão meio de saco cheio do Dallagnol, do Moro, da Lava Jato, por várias razões. Então eles aproveitaram para mostrar que agora a conversa é diferente. Eles já foram para cima agora do Dallagnol, vão para cima da Lava Jato. E essa história do Jair Bolsonaro que eu achei incrível, porque, apesar de tudo, o STF estava sendo muito leniente com o Bolsonaro. Essa decisão de manter a FUNAI fora do Ministério da Agricultura é um tiro no coração do governo Bolsonaro, porque a questão chave das terras indígenas passaria pelo Ministério da Agricultura, porque o Bolsonaro ele tem uma visão genocida da questão indígena. Então, no fundo, ele queria exterminar os índios do Brasil. E ele sabe que esse extermínio passa pela desapropriação das terras dessa gente, que vai morrer à míngua, que vai morrer de fome, que vai morrer de doença, que vai acabar escravizada e vai acabar desaparecendo. Sem essa ação do Ministério da Agricultura, ele fica com os braços, né, e as pernas amarradas. Eu tenho a impressão que essa talvez tenha sido uma das decisões mais contundentes do STF com relação a esse governo de dementes e malucos que estão no Palácio, que estão tomando conta do Brasil no Palácio Planalto. Leandro, como você viu essa questão do desmatamento? Porque, enfim, hoje tem a exoneração do diretor do INPE, essa nova forma de fazer a medição de desmatamento, e foi bastante repercutida a capa da Economist, a revista super liberal, que, enfim, veio com críticas fortes ao Brasil de Bolsonaro, com relação principalmente ao meio ambiente. O mundo está observando com muita apreensão esses movimentos do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente, né? Com muita apreensão mesmo. Essa preocupação internacional que não é de agora, vem desde a Rio 92, isso já tem mais de 20 anos, tem quase 30 anos. E essa demissão do presidente do INPE, ela só tem uma razão, ele foi demitido porque ele não é um picareta. Ele foi demitido porque ele não aceitou fazer parte dessa ação criminosa, né, de manipular dados sobre desmatamento na Amazônia. Esse homem tem que ser reverenciado por nós. É um cara que deve ser lembrado. Quando isso acabar, e isso vai acabar, a gente tem que lembrar desse cara. Um dos heróis dessa época foi esse sujeito que não aceitou fazer parte dessa farsa montada pelo Bolsonaro para tentar desviar do mundo as informações corretas sobre o desmatamento da Amazônia, que ele apoia, né? Que o governo dele apoia e que o governo dele vai ainda transformar isso num inferno maior ainda. Eu tenho muita curiosidade de saber quem é que vai entrar no lugar, quem é que vai aceitar esse trabalho sujo. E a gente tem que ir para cima dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, porque essas pessoas, Thalita, elas não podem ser esquecidas. O que faltou na ditadura militar, depois do fim da ditadura militar, é que não houve julgamento, é que não houve expurgo, é que não houve um reconhecimento, uma exposição pública das pessoas que cometeram crimes.
quando acabar essa época de demência, essa época de nonsense que a gente vive, a gente tem que se debruçar sobre isso depois. Eu vejo as pessoas cada vez mais resignadas em... Vamos aceitar esses 3 anos e meio se passarem para voltar a discutir um Brasil mais justo, melhor. Você já disse aqui, inclusive, que você é a favor do impeachment já, mas eu acho que está cada vez mais surgindo essa resignação. Vamos esperar esses 3 anos e meio e depois a gente bota em ordem o Brasil. O problema é que o Brasil não aguenta 3 anos e meio. Olha, Thalita, é diferente 3 anos e meio de um governo incompetente, de um mau governo, de um governo... Né? A gente aguentou 5 anos de governo Sarney. Eu sei, você é muito jovem, mas o governo Sarney foi um governo muito incompetente, foi um governo desastroso, e a gente aguentou 5 anos, o país aguenta. Politicamente, nós aguentamos um mau governo. O problema é que esse não é um mau governo, esse é um governo sem caráter. Esse é um governo genocida, esse é um governo racista, esse é um governo que está destruindo o patrimônio da nação e destruindo a imagem da nação, que está nos colocando de quatro. Eles estão comemorando agora o Brasil ter ter o status de extra-OTAN, para virar bucha de canhão da OTAN, para ceder território, para instalar o Guantánamo aqui também no Brasil. É isso que eles estão comemorando. Eles estão comemorando a gente ter virado um país subalterno, de 5ª categoria. E isso não tem jeito. Assim, eu acho que foi o Miguel Reale Júnior, que aliás é um jurista de direita, de extrema direita, que falou que o caso do Bolsonaro não é nem de impeachment, é de interdição. E eu concordo com ele. É de interdição psiquiátrica. Esse cara tem que ser parado de alguma forma. Então, a questão do impeachment, eu repito, ela não é mais uma questão política. Ela é uma questão de sobrevivência da nação. Leandro, muito obrigada pela participação. Bom final de semana para você. Obrigado, Thalita. Bom final de semana para você e para todo mundo. Obrigada. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Beijo. Você que acompanha a TVT e quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, contribua com o nosso financiamento coletivo. É só acessar o catarse.me/TVT. Bom para todos, faz um rápido intervalo. A gente já volta. Vamos ter um papo bem interessante sobre teatro, sobre a atualidade brasileira, tudo isso aqui no estúdio. Fica por aí. Até já. Deixa eu ver aqui os comentários. O Marcos Valérios falou: parabéns ao canal TVT pelo conhecimento, qualidade e competência. Muito obrigado. Rian Pacheco deu boa tarde. Estão acompanhando com a gente Alcide Martins, o Caio Almeida, Tiago Ribeiro, a Letícia Salorenzo. Beijo, Letícia. A Maria das Graças Martingoni. Bastante gente. Pessoal, muito obrigada. Vamos lá. Estão entrando. Cheguem, pessoal. Pode entrar, chega aqui. Já tô suado, já tô Rodrigo. Ah, tudo bem? Tudo bom? Prazer. Podem se sentar e um vai ficar ali na poltrona. A gente vai... O diretor fica na poltrona? Fica na poltrona o diretor, pronto. Os dois Poxa atores vida, aqui. Pronto. Vou tirar meu óculos. Vou fazer um story rapidinho. Se ri, né? Isso aqui. Eu não sou capaz, eu não tenho essa habilidade. De fazer stories? Não ele tenho, é mas o homem não... da, ele sabe ele é tudo. redes sociais. Mas Ele com é tamanha... fogo. Ele entende tudo disso. Desenvoltura. Bom para todos, ao vivo de volta. 2 dos maiores ativistas do movimento negro nos Estados Unidos viveram na mesma época e só se encontraram uma vez, muito rapidamente, por um aperto de mão. Na década de 1960, os dois foram assassinados aos 39 anos. E se eles tivessem conversado, dialogado,
Pois é, essa fictícia conversa é o centro da narrativa da peça O Encontro, Malcolm X e Martin Luther King, que estreou ontem no Sesc Consolação aqui em São Paulo. Nos papéis principais estão o cientista social e ator Rodrigo França como Martin Luther King e Isaac da Hora como o ativista Malcolm X. Os dois no estúdio aqui hoje, acompanhados do diretor da peça, o Isaac Bernat. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. A gente que agradece. Obrigada. Vamos começar explicando um pouquinho sobre as diferenças de ativismo desses dois, porque o Martin Luther King foi muito conhecido pelo tom pacifista que ele tem, né? Então ele até ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Já o Malcolm X, ele era mais da resistência, mais do enfrentamento, né? E até de usar a violência como uma forma de autodefesa. De autodefesa, exatamente. Então eu queria que vocês explicassem, porque deve ser muito interessante se essa conversa tivesse existido. E deve ser muito legal essa conversa tratada na peça, no palco. Fala um pouquinho sobre... Não, sem dúvida. São duas personalidades diferentes, Sim. de trajetórias de vida diferentes, e isso se reflete nas suas abordagens da defesa do povo negro. Né? Mas eu acho que o que essa peça mostra é que os líderes, eles podem estar esses dois líderes podem estar em caminhos diferentes em termos de abordagens, em termos de métodos, mas os homens estão completamente próximos, afinal eles querem a mesma coisa, Sim. que é a promoção da dignidade do povo negro. Sim. Então, eu acho que o Jeff Stetson, que é esse autor, né, e é a primeira montagem dessa peça aqui no Brasil, ele consegue criar um drama que é, ao mesmo tempo, informativo, denso, do ponto de vista ideológico, histórico. Ele pesquisou, ele conhece muito bem as histórias desses homens. Sim. E ele consegue produzir também um drama, né? Uma obra em que você se emociona com essas personalidades, e essa peça mostra esses dois homens nas suas dúvidas, nas suas angústias, numa conversa frente a frente, homem a homem, nas suas contradições, e quebrando também um pouco dessas dicotomias, né? De que o Martin seria um homem absolutamente terno, sem uma força, um vigor, né? Isso tem na peça, assim como o Malcolm X, que seria somente, né, dentro de uma ordem mais estereotípica, essa figura associada à violência, e não é isso, né? Entendi. E é muito atemporal, porque uma discussão bastante presente até hoje, né? Infelizmente. Infelizmente. Tem uma fala, né, que você fala. Sim, a gente gostaria de estar falando sobre tudo, né? Sobre amor, sobre paz, mas a gente tem que estar batendo nessa temática até um dia a gente conseguir erradicar a questão do racismo, que cada vez mais é muito forte no Brasil. Hoje ainda mais nos tempos de hoje, que existe esse ódio. Hoje a gente tem um poder político que legitima, né, o que antigamente o racismo estava escamoteado no Brasil, debaixo do tapete. Hoje as pessoas se sentem no direito de serem racistas e justificar que é liberdade de expressão. Sim. E que não é, né? Sim. É crime. E é muito interessante trazer uma peça que mostra um diálogo, porque a gente vive num momento em que estão cada vez mais ignorando o diálogo, o quanto é importante conversar, o quanto é importante trocar opiniões, mesmo elas sendo diferentes. Então é muito importante que seja na forma de um diálogo. Eu acho que o autor foi muito feliz, né, de colocar os dois frente a frente, podendo falar das suas estratégias, das suas filosofias, das suas ideologias, da sua maneira de agir no mundo, de pensar, né, como combater o racismo, como lutar contra a injustiça e tudo mais, a segregação, mas ao mesmo tempo ele colocou a humanidade dos dois personagens, em que eles abrem o coração um para o outro e eles acabam chegando a algum lugar muito interessante. Que claro, você não vai dizer. Não vou dizer. Vamos assistir um trechinho, a gente separou. Roda pra gente. Foi? Vamos? Como um homem negro pode pedir ao seu povo para serem os primeiros, os últimos e os únicos a sangrar? Para darem o seu precioso sangue, deixá-lo derramar nas calçadas dessas cidades ou entranhar no solo dessa nação, a nação que nós ajudamos a construir. Você quer que eu compreenda isso, Martin? Alguma vez já lhe ocorreu que talvez você seja mais responsável pelo sangue que flui do nosso povo do que eu? Que seu discurso causa involuntariamente violência? Não. Nenhuma única vez. Nunca.
Agressão em nome da legítima defesa não é violência, Martin. É honra. Eu acho muito interessante esse trecho, porque mostra bem o quanto Malcolm é visceral e o Martin Luther King tem um pouco desse tom acadêmico, né? Então, eu acho que deixa as personalidades ali bem marcadas. Sim, sim. Agora, vamos trazer aqui, a gente já estava falando dos dias de hoje, mas trazendo para os dias de hoje, como vocês avaliam essas duas formas de ativismo? Tem uma que vocês imaginam que dê mais resultado do que a outra? Depende da circunstância. A gente estava falando hoje, mais cedo, em determinados momentos você tem que ser Malcolm X. Sim. Em outros você tem que estar no diálogo. Eu acho que não dá para a gente determinar como vai ser a manifestação política de quem sofre algum tipo de opressão. Sim. Cada um sabe onde aperta o seu cinto, né? Então, muitas circunstâncias, você está tão preparado para poder reagir que você acaba percebendo que você não tem repertório, porque a crueldade, o crime do racismo é tão grande, muitas vezes tão com requinte de sofisticação, que o que te cabe às vezes é chorar, às vezes o que te cabe às vezes é colocar o dedo na cara, é ir para a delegacia, não dá para prever. Então eu acho que essa história, né, nos possibilita, não existe uma forma de articulação política, não existe uma forma correta, uma receita de bolo. Eu acho que os dois homens são corajosos, coloco no presente mesmo, são muito corajosos, né? A gente critica muito quem tem uma política mais reativa, mais radical, mas é quem está ali lutando pelos nossos direitos. E, na verdade, a gente fica, muitas vezes, como grandes espectadores, usufruindo de quem está lá em Brasília, quem está levando bomba na cara. Então, acho que vale muito, vale várias formas de se manifestar. O que não vale é o silêncio. Ficar passivo diante de uma coisa que você vê que é injusta. Né? E a gente está vivendo isso no Brasil. A gente estava até comentando lá a questão dos índios, por exemplo. É impossível a gente não se manifestar, achar isso natural o que está acontecendo. É um genocídio, né? Frente a tanto absurdo, não dá para ficar em cima do muro, né? E daí, às vezes, a reação acaba sendo um pouco extrema. Então, acho que vocês, pessoalmente, se identificam um pouco mais com um ou com o outro? Cada um interpretando um papel, mas tem um pouco disso? Eu vou só falar uma coisa engraçada, porque todo mundo fala que ele é o Malcolm X, ele é o Martin Luther King. E todo mundo fala que o Isaac tem um espírito mais de Martin mesmo, e o Rodrigo mais de Malcolm X. Então é um exercício para o ator muito interessante, né? Que legal, Eles podem até falar sobre isso. E é muito interessante isso. Mas, ao mesmo tempo, eu me reconheço também em muitas das insatisfações do Malcolm, né? Porque muitas vezes a gente... É aquilo que o Rodrigo estava falando. Existem momentos em que você precisa produzir mecanismos, maneiras diferentes de lidar com determinados problemas. E se você insiste naquele mesmo repertório que você já tem, você vai sofrer mais, o seu povo sofre mais. Então, eu, em linhas gerais, creio mesmo que eu sou, até porque o meu avô foi diácono batista, então acho que tem alguma coisa, quando eu olho para ele no momento que o Martin está fazendo uma pregação, eu lembro muito do meu avô, isso me emociona muito. E é um momento muito emocionante da peça, mas eu tenho também as minhas insatisfações e me percebo Malcolm em muitos momentos da minha vida, né? E um pouco falando sobre a outra questão que você tinha trazido, eu acho que hoje, com o distanciamento histórico que a gente tem, tendo a possibilidade, por exemplo, de ter o olhar para essas duas figuras, Malcolm e Martin, a gente tem a chance de mesclar o que cada um trouxe de melhor. Claro. E tem até um momento da peça em que o Martin fala, já imaginou se nós lutássemos juntos, né? Se nós estivéssemos juntos, eles seriam possivelmente, e eu acho que realmente, lendo um livro do Manny Marable, que fez uma grande biografia sobre o Malcolm, Pulitzer, né? Ganhou o Pulitzer, ele fala o quanto a aproximação, não só entre Malcolm e Martin, como entre todas aquelas células antirracistas e negras dos Estados Unidos, daquele momento, como os Panteras Negras e outros, foram sabotadas no sentido de uma aproximação entre si. Então, realmente, o governo norte-americano, naquele momento, temia uma aproximação porque eles se fortaleceriam. Tratou de isolar. De isolar. Tem até um trecho que é interessante, que vocês falam um para o outro, se me matar, como é que é isso mesmo? É um momento que o Malcolm, que eu viro para ele e digo, se me matarem primeiro, você não terá nada com o que negociar. Se eles te matarem primeiro, eles não podem me deixar vivo. Eles vão fazer de você um mártir, Martin. Eles vão mostrar ao mundo os seus métodos não violentos como um testemunho da sua coragem. E se mostrarem por muito tempo, é possível que as pessoas nem percebam a contradição,
que você foi morto pregando os seus métodos não violentos. Nós não podemos aprender nada de mais mártires. Nossa, causa tantas Aí ele diz, reflexões. aí o que você diz, Jesus? Jesus foi um mártir. Ai, que bonito, pessoal. Peraí, a gente vai fazer um rápido intervalo. A gente já volta para exatamente esse papo no outro bloco. Tá bom. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de curtir o vídeo. Se quiser compartilhar também, fica por aí que a gente volta já já. Até. A Adriana Mello falou, amo esse programa, parabéns a todos. Obrigada, Adriana. A Letícia mandou beijos, seus lindos. Outro beijo, Letícia. Reginaldo Colbert, se o problema fosse só incompetência, mas esse governo é cruel, age com maldade, esse é o problema. É exatamente o que o Leandro falava, ele é muito perverso, a gente não sabe se resiste a esses anos que estão por vir. Alexandre Rangel, boa tarde. Fernando Gregório, boa tarde. Ted Herr falou impeachment já. Falou, Bolsonaro não gosta de nordestino, de negro, de índio. Bolsonaro não gosta do Brasil. Ângela dos Santos falou parabéns pelas reportagens super relevantes. E Rodrigo Almada falou TVT melhor TV. Que bom. Muito obrigada, pessoal. Continuem aqui com a gente. Não esquece de dar like no vídeo. Já voltamos. Ô, Will, a gente volta com Skype ou voltamos pro estúdio? Tá bom. Desculpa. Ficou vivo, né? Se de repente alguém pudesse fazer uma foto, nossa. No ar? Quer deixar ar? o telefone, Com alguém. telefone com a Pri? A Pri tira Pri, pra pode gente. fazer pra gente? Você faz, uma Pri? foto? Fazer só um registro da nossa conversa. Cadê onde pus minha caneta? A gente vai voltar com o Skype aqui, daí depois a gente volta pro estúdio. Tá bom. Fica com vergonha, não. Pô, tão interessante isso das personalidades. Que legal, né? Muita Nossa. coisa. São dois gigantes, né? Depois tem comentário sobre a peça, tá bom. Da hora que voltar, tá bom, tá bom. Eu fico ligado, pode deixar. Gente, esquecer 2 semanas, já só tem 2 semanas. É, uma temporada... Isso é bom pra gente. É de... Até dia 11. É de segunda a sexta? Bom para todos, de volta ao vivo. Como a gente noticiou no início do programa, o Supremo Tribunal Federal voltou do recesso com uma postura mais crítica, até mesmo mais dura em relação ao governo. Bolsonaro foi derrotado na questão da FUNAI, vai ter que se explicar sobre a fala relacionada aos desaparecidos políticos. Até a Lava Jato foi parar na mira do STF. Para a gente entender o significado dessa postura dos ministros, eu converso agora com o professor de Direito Processual Penal, Fernando Ideu. Oi, Fernando, tudo bom? Voltou de férias? Seja bem-vindo! Oi, Thalita, boa tarde a todos. Voltei, tudo de volta aí, depois de uma breve pausa. Essa semana que aconteceu tanta coisa, né? A gente sentiu falta, pois é. É verdade. Vamos lá, explica pra gente. Como você interpreta esse posicionamento do STF voltando com medidas em relação ao governo, a Lava Jato? Hoje circulou uma notícia, inclusive, de que os ministros estão estudando de fato o afastamento de Deltan Dallagnol, já que a própria Procuradora-Geral da República não tem esse poder. Como você está analisando tudo isso? Eu não sei se o afastamento do Deltan vai vir do Conselho Nacional do Ministério Público ou do STF, mas é fato que já chegou a hora de alguém, seja o STF, seja a própria instituição por ela mesma, dar um basta a essa situação depois de tão flagrantes aí elementos que demonstram como o Deltan e todos os seus integrantes dessa força-tarefa, do qual ele era o chefe aí, né, manipularam o poder do Ministério Público, manipularam o poder do Estado com propósitos pessoais, né, seja políticos, eleitorais, financeiros, inclusive, né, mas já está claramente na hora do STF ou da própria instituição dar um basta nessa situação que depõe contra o próprio Ministério Público, porque o Ministério Público é uma instituição séria, existem pessoas sérias trabalhando lá, né? Não pode um procurador como o Deltan, que fez tudo que ele fez e está sendo revelado agora, permanecer impune nessa sua função, né? Ele tem que ser imediatamente afastado da Lava Jato e, quem sabe, até sofrer sanções mais graves, inclusive na própria instituição, aí, na própria carreira. Sim. O STF pediu as mensagens, inclusive, para que tenha em mãos as mensagens dos hackers.
que isso significa? O STF em posse desse material, e eu quero saber se isso pode ter alguma repercussão no caso do julgamento do ex-presidente Lula. Sim, eu acho positivo o STF ter pedido essas mensagens, ter requisitado, melhor dizendo, essas mensagens. E uma coisa é fato, não dá para essas mensagens ser usadas para um lado e não ser usadas para o outro. Não dá para falar, vou usar essas mensagens para apurar o crime do hacker, mas ela não beneficiar o Lula e todo mundo que foi afetado com isso, né? Eu acho o seguinte, o STF está sentindo na pele aí o fato de ter sido vítima de um monstro que ele próprio criou e ajudou a alimentar, né? Assim como o Reinaldo Azevedo, assim como outros jornalistas aí, que num primeiro momento estimularam o discurso do ódio, depois viram essa instituição, essa estrutura toda autoritária se voltando contra eles, e mudaram de ideia, mudaram de opinião e passaram a denunciar os abusos, e sempre é tempo para mudar, né? Não importa, menos do que as motivações, o que importa é você mudar, importa sejam as pessoas afetadas diretamente, sejam as instituições que se vejam vítimas disso, mudarem o posicionamento. E eu acho que também por isso é tempo do STF mudar. As mensagens divulgadas recentemente do Deltan, falando do Toffoli, da esposa do Toffoli, do primo do Toffoli, ele investigando o ministro do STF, isso é um escândalo, né? Isso é totalmente inadmissível. E talvez o STF, sentindo isso na própria pele, ajude a restaurar o que resta aí de dignidade e comprometimento com o Estado de Direito e com a Constituição Federal, né? Você falou bastante sobre a questão da politização nessa troca de mensagens em específico, porque, e você pode explicar isso, para uma investigação acontecer precisa ter um fato e essa investigação parte de um fato. E o que Deltan estava fazendo era escolhendo pessoas e para partir para a investigação. E isso não é possível, isso não pode acontecer, é isso mesmo? Exatamente. Qualquer país pelo menos que se diga, que se proponha democrático, deve adotar um sistema punitivo de direito penal do fato. Então você investiga, você processa, mas sempre com relação a situações fáticas, né? A condutas e não a pessoas. Você não investiga uma pessoa, você não vai atrás de uma pessoa, você vai atrás de um fato, de uma conduta cometida por essa pessoa. Então, antes de ter investigação, precisa ter a suspeita, o indício de que essa pessoa cometeu uma conduta e você vai investigar essa conduta. O método Lava Jato mostra que não se investigavam condutas, se investigavam pessoas. É um direito penal do autor. Quem adotou esse modelo de direito penal do autor são países autoritários, seja um modelo nazista, seja todos os modelos que se investigam pessoas, né? São inimigos, não são, a pessoa não é punida nem investigada pelo que ela fez, e sim pelo que ela é. E isso é totalmente autoritário, e ficou muito claro que ele estava indo atrás do Toffoli, e aí se você faz o link com as notícias, né, você vê que foi bem na época que ele concedeu um habeas corpus para um ex-ministro do PT, e você fala, bate, sim, as datas batem, ele não estava querendo apurar nenhum fato, ele estava querendo intimidar pessoas, assim como ele intimidou já jornalistas. Ele tem um histórico, a Lava Jato como um todo, seja Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, tem um histórico. O Glenn não é o primeiro jornalista que eles tentam intimidar. Claro que agora ele está na mira por ser o foco de tantas notícias e tantos holofotes, mas eu fui advogado de Eduardo Guimarães, não sei se o pessoal vai lembrar, mas o Moro foi atrás de Eduardo Guimarães para buscar a fonte dele. O Moro foi a força-tarefa aí como um todo, divulgou mensagens do Reinaldo Azevedo com a fonte dele para intimidar o Reinaldo, para expor publicamente jornalistas. Então não é o primeiro, o Glenn não é o primeiro jornalista, né? E assim como eles foram atrás de jornalistas, eles foram atrás dos políticos, dos empreiteiros, dos empresários, com um propósito ideológico e também, o que é pior de tudo, com um propósito de lucrar com isso. Para mim, talvez a coisa mais escandalosa disso tudo seja o Deltan querendo lucrar com palestras e ainda propondo criar uma empresa no nome das esposas para que isso não chame atenção, né? E esses são os caras que diziam combater a corrupção, gente, né? É escandaloso, né? Tem que dar a real dimensão para o escândalo que está sendo revelado finalmente aí,
escancarado, desnudando essa farsa da Lava Jato. Especialmente em relação ao ex-presidente Lula, você acha que o STF vai sofrer uma pressão para que esse julgamento vá a plenário o quanto antes? Porque não tem data certa ainda, né? Prometeram para esse segundo semestre, mas sem data certa. O controle da pauta é um grande problema do STF, né? Acho que já era urgente, antes do recesso, ter decidido definitivamente a questão do Lula. Não foi, passou o recesso. Agora está ainda mais evidente essa necessidade, né? Agora o STF vai ter essas mensagens aí, supostamente hackeadas pelo cara lá de Araraquara. Agora, você pode discutir a ilicitude dessa prova para punir o Sérgio Moro, para punir o Deltan. Nem acho que sejam lícitas, né? Gostei muito do diálogo que passou aí da peça, né? Essa peça genial do Malcolm X com o Martin Luther King, e eles falam uma hora assim, a violência, até me ajuda a recuperar essa frase que é muito boa, a violência cometida em legítima defesa não é uma agressão, né? Ela não é uma agressão. É exatamente isso. Honra. É honra. É uma honra. Isso. E é bem isso. Se você pensar que um hacker invadiu o celular desses caras para revelar esse escândalo, essa farsa, isso aí não é uma violência, isso aí não é uma agressão. Isso aí é questão, isso faz parte da luta, né? Isso não precisa nem do direito para ser, é só retomar um pouco a história, um bom senso que vocês vão perceber. Mas, de qualquer forma, ok, se falar que essa prova é ilícita, ela é ilícita eventualmente para punir o Deltan, para punir o Sérgio Moro. Agora, para corrigir as injustiças, não vai ser corrigido nunca, né? Não vai se reparar integralmente nunca, mas para minorar as consequências dessa injustiça e colocar em liberdade imediatamente as pessoas que foram vítimas dessa estrutura violenta, autoritária e totalmente contrária ao Estado de Direito que foi cometida por esses força-tarefa junto com o Sérgio Moro, isso tem que ser medida de urgência total. Né? A ilicitude da prova você vai discutir para punir o Deltan e o Sérgio Moro. Agora, para liberar o Lula, para liberar todo mundo que foi vítima dessa estrutura punitivista, isso tem que ser urgente e o STF tem que se dignar a cumprir minimamente a Constituição e colocar em liberdade imediatamente essas pessoas. Vamos guardar tudo isso. Fernando, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, um beijo para você e para todos do estúdio aí, especialmente para os atores e para o diretor dessa peça maravilhosa que eu vou assistir com certeza. Vai ser. Um grande abraço. Vai sim. Um beijo, até mais. Um abraço, tchau, tchau. Vamos voltar para a nossa conversa aqui. Eu fico bastante intrigada, e vocês estudaram muito a história desses dois personagens. A gente tem no Brasil hoje quase um estado genocida quando se fala em juventude negra, periférica, pobre. Em que frente esses dois ativistas estariam atuando nesse momento? Qual seria o posicionamento se Malcolm X e Martin Luther King estivessem no Brasil nos dias de hoje? É importante sempre frisar números, né? A ONU determina, a partir da pesquisa, que a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil, né? 77% dos casos de homicídio, a vítima é negra. Tem uma coisa que conversa com os dois e que eu acho que serviria muito, que é o entendimento de povo negro. Sim. É algo que eu fico muito apaixonado nesse texto, que eles falam sobre consciência de povo. Existe o mito da democracia racial nesse país que se perpetua até hoje. As pessoas acreditam num país harmônico, num país igualitário, né? Num Estado democrático de direito. Só que quando a gente vai para números, principalmente de desigualdade social, a gente verifica que existe um apartheid. Sim. Né? Então, eu acho que eles seriam grandes instrumentos de conscientização dessa não democracia racial, desse entendimento do povo negro. Né? Você tem pessoas negras e retintas e que se colocam como moreno, por exemplo. Né? Até hoje você tem a cultura negra marginalizada, você tem uma realidade no Rio de Janeiro que os terreiros de santos são invadidos, né? Os sacerdotes religiosos são obrigados a quebrar seus símbolos e signos religiosos. Então eu sinto que falta muito ter essa consciência de povo negro, essa relação de entendimento sobre a valorização da cultura negra, a partir da sua cultura, a partir da sua arte, a partir da sua história e da sua religiosidade. Acho que os dois, cada um da sua maneira, os dois iriam impulsionar isso. E só para complementar um pouco, falando
sobre cada um à sua maneira, você frisou no início da conversa aqui entre a gente sobre como que a fala do King reflete o espírito acadêmico dele e o do Malcolm, a urgência que ele tinha, que ele trazia de uma pessoa da rua. Eu acho muito interessante que existam essas atuações em lugares diferentes, né? Coexistentes. E essa militância em diferentes níveis, em diferentes esferas. Então, certamente nós precisamos cada vez mais, no momento de hoje, dos acadêmicos. Sim. Né? A gente precisa... ocupar os vários espaços. Os vários espaços. Eu me reconheço nisso, sou professor universitário também. Então, quer dizer, em que medida todos são importantes? Né? Eu acho que isso é muito interessante. E tem uma coisa interessante do Malcolm, né? Que o Malcolm ele buscou ir para a África, né? Ele saiu dos Estados Unidos e começou a querer fazer uma unificação, que é a coisa do panafricanismo, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante, me parece. Acho que vocês podiam falar melhor sobre isso. Mas ele teve essa ideia de perceber que ele precisava juntar uma coisa global, né? Do mundo, não só dos Estados Unidos. Sim. Qual é a mensagem final que vocês buscam passar com o diálogo, com o sentimento? O que vocês buscam passar para as pessoas que vão assistir? Porque, inclusive, a estreia foi ontem, né? Como que foi? Foi bem? Lotado. Que bom. Foi linda. Ótimo, A gente ficou uns 3, 4 minutos de aplauso sem parar. Não é vaidade, não, mas é uma comoção. Foi uma comoção muito forte. E tem uma coisa peculiar do público paulistano, que é uma atenção, né? E aí você só percebe se gostou ou não no final. E se gostou porque no Rio, toda hora tem não estou falando que um é melhor ou pior. Não. Do Rio tem uma questão desse desejo, do calor ser toda hora. Aqui é uma questão, assim, um silêncio absoluto, você só vai descobrir que... Pro ator deve ser péssimo, porque vocês ficam, ai meu Deus do céu. Não, mas é uma outra qualidade. Tem uma escuta, tem um silêncio. Você percebe que você tem ouve uma mosca voando, porque tem um silêncio. Tem envolvimento. Atenção, né? E é um espetáculo com humor também, então tem momento... humor também? Tem humor. Tem música, acho que eu vi alguns pedacinhos. Acho que uma das grandes contribuições dessa montagem, para esse texto que é americano, é a direção do Isaac, porque ele percebeu que tanto o Martin quanto o Malcolm traz atrás de si a questão da cultura negra, que é muito musical. Então, as marchas que eram realizadas pelo Martin, normalmente tinham as pessoas que iam cantando enquanto marchavam. Sim. E o Malcolm tinha uma relação, por exemplo, muito forte com o jazz. Com a Billie Holiday. Com a Billie Holiday, de um suposto affair entre os dois. Ele foi amigo de vários artistas. Ele frequentava a noite, né? O outro era mais diurno, o outro era mais noturno. Boêmio. Teve alguma adaptação para trazer aqui para o Brasil? Não. Mesmo em relação a lutas, diferença nas lutas? Não, a gente não mexe nada no texto. O texto está intacto. Mas as pessoas acreditam que a gente mexeu. Tão por encaixar tão atual. direitinho. Isso é que é interessante. E uma coisa interessante é que esse autor americano, ele está muito próximo da gente. Ele fala, ele comenta no Facebook, no Instagram. Hoje mesmo ele acabou de mandar uma mensagem pra gente. A gente ficou amigo, assim. A gente não se conhece pessoalmente, mas ele é muito generoso também. Eu vi uma entrevista que, inclusive, ele estendeu o prazo, porque vocês tinham um prazo de fazer, não deu certo, de direitos, daí ele estendeu um pouco, Estendeu. É uma pessoa que está sendo super atenciosa. Tá super, ele comenta tudo, ele curte as coisas, é mó barato. Que legal. E a mensagem, qual que é? Não, cada um pode pensar uma coisa. O que você acha aí, Isaac? Eu acho que é dessa possibilidade de coexistência entre pessoas com abordagens diferentes, visões diferentes. Sim. De que é possível você coexistir na adversidade, né, na divergência e perceber quais são os pontos de contato. Muito interessante isso que eu acho que acontece na peça, né? Quem for assistir essa peça vai perceber momentos em que um está falando e o outro está ouvindo e vice-versa. Eu acho que é o que está faltando muito hoje, né? O diálogo, estabelecer pontes, isso fica muito para mim. Sim. Estar junto, né? Independentemente da sua forma de luta, estar junto, ter paciência. Nos últimos meses a gente saiu dos grupos do WhatsApp da família, a gente não quis debater, a gente está sem paciência, a gente precisa conversar, até mesmo com aquelas pessoas que
que são muito contrárias àquilo que a gente acredita. Sim. A gente precisa trazer para a gente. Eu acho que as diferenças, elas não precisam nos afastar. Elas podem ser complementares. Eu acho que é isso. E essa questão da conversa. Os dois ficam olho no olho. Sim. Não fica tweetando e aí não entende o que é aquilo, porque não tem expressão, né? O emotion não consegue dar conta do contato direto. Então, essa peça fala disso, como a gente precisa de encontros verdadeiros. Sim. E não apenas virtuais. Claro. E dois grandes líderes sentando à mesa para conversar. Sim, Isso sim. é Que sirva de exemplo para algumas lideranças, né? Imagina, antes de internet, rede social, a mobilização desses homens, de milhares de pessoas, falta isso. E por conta das redes sociais, vocês acreditam que essa mobilização não esteja tão pungente na sociedade? Eu acho irem às que ruas. serve para propagar, mas não dá conta de uma continuidade, de estar junto, de estar cobrando os direitos. Aí fica tudo muito no virtual, volúvel. Acho que vale a pena como publicidade, né? Imagina, o programa de hoje eu vou fazer recortes, vou multiplicar na rede social, né? Essas falas incríveis sobre o atual momento político do Brasil, isso serve para isso, mas não pode parar por aí. Sim, a gente tem que dar precisa continuidade. olhar no olho. Claro. Isso. Pode falar. Não. Outra questão importante, e que acho vale o destaque, é o protagonismo negro no teatro, estando presente ali, sendo representado. Queria que vocês comentassem um pouco sobre sobre negros ocupando espaço no teatro, na TV também, essa questão da representatividade, que é muito importante. A gente não pode esquecer do advento de cotas, por exemplo, claro. né? Nos últimos 15 anos, essa possibilidade de você ter negros e negras numa estrutura de poder, uma relação socioeconômica e também de um processo de continuidade. A gente não pode esquecer de Abdias do Nascimento, de Ana Ruth de Souza, de pessoas que lá atrás começaram a pensar nesse teatro. Que mais recentemente Marielle Franco. Que hoje o teatro negro lota, né? Infelizmente você tem uma estrutura sucateada da arte, da cultura, principalmente no teatro, né? Agora no cinema, mas ao mesmo tempo você tem pessoas na guerrilha. Esse espetáculo, a gente tem uma verba do Sesc, que é hoje é o que a gente pode segurar em relação à cultura, o Sistema S. Mas é um espetáculo da guerrilha, não tem um grande patrocinador. É desejo de fazer. E isso é retroalimentado por esse público que frequenta, imagina, ontem a casa lotada. A gente está até o final da temporada com, na média, 100, 150 ingressos vendidos, quase a metade da casa. Eu gostaria de pontuar sobre isso também, porque esse protagonismo que está no palco está também na plateia, né? Então você vê uma plateia que se sente identificada. Foi muito emocionante fazer a nossa primeira temporada no Rio ano passado e de receber as reações das pessoas, né? Eles vinham abraçar, agradeciam, a gente dizia, nossa, a gente é canal, vamos agradecer ao Jeff que escreveu isso, mas as pessoas vêm emocionadas falando, puxa, muito obrigado por nós podermos nos ver representados, né? Isso é muito importante. Então, para usar um termo que o Rodrigo usou, eu acho que é realmente uma questão de retroalimentação, né? É uma coisa que muitas vezes você não sabe nem onde é que começa, mas está no palco, está na plateia e essa engrenagem vai girando. E aí eu fico pensando também num fenômeno que a gente tem vivido muito no Rio e que acho que hoje está no Brasil todo também, por conta dessa questão da necessidade do financiamento coletivo para manter essas organizações sociais que estão, de alguma maneira, fazendo política, embora não com o apoio de políticas públicas que deveriam haver, e de formas não organizadas, do ponto de vista institucional, né, da política. Então, são formas que vão mantendo essas iniciativas culturais. Então, lá no Rio, a gente tem assistido muito a questão do Black Money, que é uma coisa que o Malcolm já falava na primeira metade do século XX, que é de você se irmanar com o seu povo e sustentar as atividades, investir nas atividades feitas pelas pessoas do seu povo. Tem até a fala que você fala, né? De que você quer... Como é da que é? cafeteria, né? Cafeteria. O discurso é ótimo. Ele fala assim, que em um determinado momento do embate, ele fala, você quer que possamos comprar uma xícara de café? Eu quero que sejamos capazes de vendê-la.
Você quer que a gente integre a cafeteria? Eu quero que nós sejamos os donos dela. Você quer que os brancos nos contratem? Eu quero que nós sejamos capazes de nos contratar a nós mesmos. Então, acho que isso é muito atual e muito necessário, né? É esse momento que a gente se encontra. Né? A temporada no Rio de Janeiro foi quando? Tem um ano. De outubro a novembro. Do ano passado. Foi logo pós-eleição. Foi, a gente pegou, a gente teve espetáculo no dia da eleição, a gente fez peça. E foi difícil. Eu imagino. Vocês sentiram alguma diferença daquele momento para esse momento agora? De urgência, né? Cada vez mais de urgência de falar. Eu acho que agora a gente vive um momento muito triste, né, no país. Sim. Muito triste. Naquele momento a gente não sabia o que ia acontecer. Sim. A gente sabia, mas não tinha certeza. E agora a gente está diante de uma questão devastadora, né? A gente sabe que precisa agir. E da cultura ser esse polo de resistência, né? Quando você fala das pessoas se encontrando, são espaços de resistência. O teatro como ágora mesmo, né? Onde as pessoas vão para conversar, para se ouvir. E a gente via muito isso lá no Rio também. Sim. No meio da eleição, as pessoas indo para o teatro, havia pessoas que depois a gente realizava debates, convidando alguns intelectuais para participarem. Aliás, vai ter debate amanhã. Vai ter. Amanhã é bom falar sobre isso. Temos um debate hoje. Não é amanhã, é hoje. É hoje. Hoje é sexta-feira, né? Hoje tem peça, exatamente. Tem peça e após a peça a gente tem um debate. Um bate-papo com a plateia. Tem a pessoa que vem, porque vocês convidam sempre uma pessoa, é isso? E tem um mediador. Nós fazemos a mediação e tem esse convidado. Por que vocês resolveram fazer esses debates depois? Porque as pessoas queriam conversar? Era isso. Eu acho que é importante discutir essa questão e direto com a plateia, esse contato direto, né? Porque não é normal numa peça de teatro você ter um debate depois. Mas as pessoas sentem a necessidade com essa peça. E aí, lá no Rio, por exemplo, havia pessoas que choravam. Teve uma menina, não sei se você lembra dela, que ela ficou muito necessitada de falar e ela falou da história da vida dela, ela começou a chorar, entendeu? Então, e a gente tem que ouvir também, né? Que elas nos ouviram, a gente precisa ouvir o que as pessoas estão levando, né? São séculos de silêncio, né? Sim, então, tem uma gana de poder se expressar. E deve ser muito gostoso ouvir essa reação. Na verdade, ouvir o que você fez essas pessoas sentirem, o que você causou de emoção nessas pessoas. Deve ser genial. Com certeza. Hoje vai até quando? Dia 11. Até vocês falaram, uma curta temporada. Curtíssima. 2 semanas só. A gente espera voltar. Quem sabe a gente não faz aqui em São Bernardo? Nossa, seria ótimo pra vencer toda. Então, quem sabe alguém aí que está assistindo a gente agora não nos convida para fazer em São Bernardo. Fica a dica, pessoal. Até dia 11, de quinta a domingo. Exatamente. Quinta, sexta e sábado, 21 horas e domingo, 18. Ótimo. No Sesc Consolação. Sesc Consolação. Compra o ingresso lá na hora. Ou dá para comprar pela internet? Melhor, é melhor. No Sesc costuma acontecer isso, né? Então, e o ingresso do Sesc é baratinho, né? Não é ótimo. É super tranquilo. Ainda quem é comerciário tem mais desconto ainda, né? Bem acessível. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo, foi uma honra recebê-los aqui. Obrigado. A gente foi uma honra participar do programa. Vocês estão cumprindo realmente um papel importantíssimo. É muito bom tê-los aqui e podendo falar isso também em TV aberta, que é um ótimo debate para a gente fazer. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada. E a todos. Deixa eu ler os últimos comentários. Olha, a Veneranda falou, agora vai andar coisa, porque o STF acordou. Vamos ver se a justiça será feita. Estamos de olho em vocês, autarquias. Elisa Botelho falou, esse é o meu programa das tardes. Que bom. Pedro Augusta falou, boa tarde, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Eduardo Goulart, boa tarde. Rogério Matu, que falou, boa tarde. Marcos Vila Góes falou, o que acham da interrupção de um espetáculo de teatro com um texto de Jorge Andrade por um grupo antirracista porque haviam negros em papéis de domésticas e presidiários. Ocorreu em Salvador. Vocês estão sabendo? Mas eu posso falar sobre... Não posso falar sobre esse caso, que a gente... Está na hora de a gente repensar sobre narrativas, né? Essas narrativas que sempre colocam o corpo negro, o ator negro, numa relação sabe, da base da pirâmide. A gente já avançou, a gente precisa ser visto de uma maneira correta. Para que reproduzir uma estrutura de centenas de anos, sabe? A gente precisa falar sobre outras questões. A gente precisa humanizar esse corpo negro, esse personagem negro. Sim, maravilhoso. Foi por Marcos Vila Góes.
Tiago Ribeiro falou, que encontro, onde podemos assistir a peça? Sesc Consolação. Olha, eu tenho até agora o endereço, é Doutor Vila Nova, Rua Doutor Vila Nova, 245, na Vila Buarque, ingressos de R$12 a R$40. Então não perca, hoje tem peça de quinta a domingo. Isso. A Bio Lima falou parabéns e Gil Marcel falou que beleza de entrevista. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela companhia. O Bom para Todos volta na segunda-feira. Eu te espero por aqui. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de curtir o nosso vídeo, compartilha também. Não esquece de entrar no catarse.me/TVT, que é o nosso espaço de financiamento coletivo, para ajudar a TVT nesse momento em que outras vozes, debates como esse são essenciais para a nossa sociedade. É isso. Bom final de semana, pessoal. Até segunda. Tchau, tchau.